eu irei desmentir uma das mentiras que mais vem pairando por aí na internet sobre os dividendos das ações, que é a afirmação de que o dividendo é irrelevante porque sai da cotação, ocorre o ajuste, o reajuste da cotação pela B3. E aí não faria diferença porque é uma mera troca de bolsos. Ainda, há quem diga que, diante dessa saída de dinheiro da empresa, por que a ação não vai a zero? O que está acontecendo? Qual é a verdade por trás disso? E caso você esteja começando no mundo das ações, não se preocupe. Esse vídeo é para todo mundo. Aqui num primeiro momento, só entenda o seguinte. Tá vendo aqui essa tabela da própria Bolsa de Valores, que é a B3? Aqui são as opções da Ambev, da empresa Ambev. Opções que são aqueles derivativos que derivam das ações. O vídeo aqui não é sobre opções, então vamos adiante. O que acontece? Se eu tenho uma ação custando R$ 11,60, em virtude de um ajuste, ela cai para R$ 10,98 porque nós temos um provento, um juro sobre capital próprio de 73 centavos. Ocorreu aqui um desconto. Com as ações, acontece algo similar. Não é bem assim, exatamente assim como ocorre nas opções, mas é só para você entender de início que sim, o dinheiro é retirado de algum lugar e ocorre um reajuste na cotação. E para que você entenda muito bem tudo isso, nós precisamos voltar para entender o que significa a data com, a data ex e a data de pagamento quando uma empresa anuncia um dividendo. E aqui, quando estou falando em dividendo, estou falando de uma maneira bem ampla, abrangendo juros sobre capital próprio também. Para você entender essa dinâmica toda, vou usar como exemplo a Klabin, que é uma empresa pagadora de dividendos, paga ali a cada trimestre um dividendo, tem uma recorrência boa, só para você entender, usando como base o último anúncio de dividendos da Klabin. Esse documento avisa aos acionistas, você tira do site de relações com investidores da empresa. Basta digitar no seu buscador site de relações com investidores, Klabin, e lá dentro você vai ter esse documento. Na verdade, é nesse site onde você vai encontrar os documentos oficiais da empresa. É a fonte mais confiável de todas, afinal vem da própria empresa. E aí o que eu quero te mostrar é o seguinte. Primeiro, a empresa traz o valor da sua distribuição, 330 milhões de reais. Então você já entende o seguinte, esse dinheiro vai sair de algum lugar. Isso vai ter impacto no preço da ação? É uma primeira pergunta que você faz. E aqui, a empresa informa qual será o dividendo que será pago por cada ação. E considerando as ações preferenciais da Klabin, até mesmo as ordinárias, o acionista irá receber pouco mais de 5 centavos, quase 6 centavos, se você arredondasse esse dividendo por ação. Para fins de simplificação, vamos arredondar para 6 centavos. Então, vamos guardar esse número, 6 centavos. E aqui a empresa explica as datas que envolvem o cronograma do dividendo anunciado. Então, o que ela fala para a gente? Que no dia 3 de maio ocorre a data base. O que é a data base? É a chamada data com, que pode receber outros nomes, como data base. A data com é a data em que você, comprando a ação, você vai ter direito a receber o dividendo. Mesmo que você não carregue a empresa por muito tempo, comprou na data com, já tem direito a receber o dividendo que foi anunciado. E uma dúvida de muitos é de que, bom, basta eu colocar a ordem no home broker e ser acionada no dia da datacom, eu já vou ter direito a receber esse dividendo que será pago no futuro, ou eu preciso aguardar a liquidação física e financeira da ação, que é todo o processo de troca de dono da ação. Ocorre em D+2, 2 dias úteis. E a resposta é não. Basta que na sua nota de corretagem conste que você executou a ordem de compra na datacom e aí você já vai receber o dividendo. Então é assim que considera a Bolsa de Valores. Portanto, quem foi dono das ações no sentido de executei uma ordem de compra no dia 3 de maio, vai receber esse dividendo. Sendo que o dia 3 de maio foi uma sexta-feira e a Bolsa de Valores só funciona em dias úteis. Portanto, nesse caso da Klabin, a data ex, que é sempre um dia útil posterior, é a data onde vai ocorrer o reajuste da cotação e onde quem comprar a ação não vai ter direito a receber o dividendo. Então, por exemplo, eu sou o dono das ações há mais de 2 anos, por exemplo. E aí, eu decido vender bem no dia da datacom. Eu mandei a ordem de venda, foi acionada no dia 3 de maio. No dia 6 de maio, eu já não vou mais receber esses dividendos. Não tem jeito. É uma regra justamente para a empresa e a Bolsa de Valores separar quem terá direito ao dividendo e quem não vai ter. Precisa ter esses marcos, senão vira uma bagunça. E finalmente a data de pagamento, dia 16 de maio. Sendo que o pagamento ocorre diretamente na sua conta da corretora ou banco pelo qual você investe em ações. O pagamento é automático, você não precisa se preocupar com isso. Então essa é a linha do tempo.
anúncio do dividendo, nesse caso 25 de abril, data com, no caso da Klabin, 3 de maio, ou data base, data ex, dia 6 de maio, mas poderia ter sido dia 4 de maio se o dia 4 fosse dia útil, percebe? E por fim, a data do pagamento, nesse caso, dia 16 de maio. E é justamente nessa data ex-dividendos que ocorre um reajustamento da cotação. Um reajuste. É um reajuste contábil, realizado pela B3, em que na prática ela, entre aspas, retira o dividendo da cotação. Por que entre aspas? Porque não é bem assim que acontece. Isso causa bastante confusão. Primeiro, vamos lembrar o seguinte, a empresa anuncia o dividendo, 330 milhões de reais no caso da Klabin. De onde vai sair esse dividendo? Vai sair da cotação? Claro que não. A cotação ela representa o valor de mercado da empresa, o valor que os investidores querem pagar naquele momento pela empresa. O dividendo não sai dali. Então cuidado com isso, isso pode causar alguma confusão. O dividendo sai do caixa da empresa, caixa este que está nos ativos da empresa, mais especificadamente no ativo circulante, e na prática isso significa que o dividendo sai do patrimônio líquido, que é o dinheiro dos acionistas, é um dinheiro que já pertence aos acionistas. Deixa eu mostrar isso com mais detalhes, indo nas demonstrações contábeis da Klabin. Estou aqui com as demonstrações contábeis da Klabin e aí eu peguei aqui o balanço patrimonial, que é o que nos interessa nesse vídeo. É onde a empresa coloca os seus ativos, passivos e por fim o patrimônio líquido, que é o patrimônio dos acionistas. E quando a gente vai aqui em ativo, a gente já pega o primeiro item aqui do ativo circulante, que é aquele ativo de curto prazo da empresa. O caixa, puxa vida, como que não é um ativo de curto prazo? O caixa é o ativo mais líquido que a empresa tem. E aí, a empresa tem o que de caixa ao final do dia 31 de dezembro de 2023? Quase 10 bilhões de reais. O dividendo sai daqui. Então ele está saindo da empresa e indo para o bolso do acionista. Então não é que o dividendo sai da cotação, sai da empresa. Só que, veja, a empresa só deveria pagar esse dividendo se ela não está com patrimônio líquido negativo. Então, só se justifica ela pegar esse dinheiro daqui e mandar para o acionista se, depois que ela desconta os passivos, as suas obrigações, ela vai ter aqui um patrimônio líquido que seja positivo. Seria negativo se o patrimônio líquido tivesse aqui o quê? Aqui ao final. Tivesse entre parênteses, que aí sinaliza negativo. Não é o caso, patrimônio líquido positivo, então a Klabin pode pagar esse dividendo. Mas note de novo, o patrimônio líquido já é do acionista, só que está na empresa naquele momento. Então se a empresa decide tirar um dinheiro que já está no patrimônio líquido e mandar para o acionista, na prática, o que ela está fazendo? Ela está tirando dinheiro da empresa, mas que não é da empresa, já é do acionista e mandando diretamente para o bolso do acionista. E como esse dinheiro está saindo dos ativos da empresa, saindo do seu caixa, o valor de mercado da empresa, aquela percepção que os acionistas têm da empresa, acaba tendo um reajuste pela B3. Só que a verdade é que o reajuste é contábil. Então, você tem esse reajustamento na cotação, mas o reajuste foi sobre o patrimônio líquido, sobre o valor patrimonial da ação, porque a gente está tirando o ativo. É isso. A gente está diminuindo os ativos da empresa ao pagar o dividendo. Daí vem a situação em que a B3, por conta disso, vai lá na Klabin, olha para a Datacom, no caso, qual foi a Datacom aqui? Dia 3 de maio, R$ 4,20, ações preferenciais. Aqui é uma cotação que já está ajustada pela bonificação. O certo seria você pegar aqui a cotação padrão que você tem aqui no Investidor 10, cotação ajustada e cotação padrão, e aí você veria que no dia 3 a ação fechou a 4,72. Então o certo seria pegar essa cotação. Vamos pegar essa então, para ser mais técnico possível aqui. 4,72. Esse foi o fechamento do dia 3 de maio. Diante disso, nós temos as seguintes situações. Datacom. A ação custava 4,72. Na data X, dia 6 de maio, o preço precisa sofrer o reajuste da B3, porque você deve ter entendido. O dinheiro está saindo da empresa, dos ativos. Precisa ter um reajuste para ter um valor justo, pelo menos antes de efetivamente começarem as negociações entre os investidores. Porque ao final do dia, o que vai determinar o preço de uma ação é o preço que um comprador e um vendedor quer pagar pela ação, não o reajuste contábil da B3. Já vou falar mais sobre isso. E aí, qual que é a confusão que acaba existindo aqui? O pessoal pensa muitas vezes o seguinte: se eu vou pegar esses 6 centavos e tirar da cotação, o que deveria acontecer na data X? Eu simplesmente fazer aqui uma subtração, igual a 4,72 menos 6 centavos. Logo, a ação deveria abrir a 4,66. Esse seria o reajustamento da B3. Só que não, porque se isso fosse verdade,
a ação tenderia de fato a zero, porque eu iria fazendo subtração atrás de subtração até que o preço chegasse a zero, enquanto a empresa fosse pagando mais dividendos. Não faria sentido nenhum. Na verdade, o que ocorre aqui é um reajustamento em percentual, em termos percentuais, porque é um percentual dos ativos da empresa que está saindo. Então entra a importância do dividend yield aqui, nesse reajustamento. Vamos apagar isso aqui que está errado? E aí o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar a cotação da Datacom, que é o último fechamento, é a cotação que realmente vai servir de base, e aí eu vou promover um desconto com base no dividend yield de 6 centavos por ação. Como assim? Qual foi o dividend yield aqui? Dividend yield, vamos lembrar, é o dividendo dividido pela cotação. E aí eu transformo para percentual, ou seja, multiplico por 100. Aqui no caso, 1,27%. Então, eu preciso, na DataX, pegar 4,72 menos 1,27. A coisa é diferente. Eu não estou tirando dinheiro com subtraçãozinha. Eu estou fazendo uma conta de multiplicação, que aqui seria 1 menos 1,27 multiplicado pela cotação. Então, como é que seria? Igual a 1 menos 1,27 multiplicado pela cotação. Não se preocupe com essa conta, é só para você entender, a B3 faz tudo isso para você. Aí eu chego no mesmo resultado, claro, mas a ação não vai chegar a zero, é sempre um percentual, porque se for um percentual, se a ação custa 2 centavos, ela não vai chegar a zero, vindo a pagar ali um dividendo que é um percentual em cima do patrimônio da empresa. Esses 6 centavos, eles refletem aqueles 330 milhões que sairão do caixa da empresa para pagar os acionistas. Então entenda isso aqui, que é muito importante para você não falar de forma equivocada sobre o mercado financeiro, sobre os dividendos das ações. Agora que você entendeu isso aqui, que é uma continha de percentual, eu preciso te falar o seguinte também. Esse preço, por mais que tenha o reajustamento da B3, ele é um reajustamento prévio, meramente contábil. O valor de mercado, a cotação, ela não vai ser determinada por isso. Ela vai ser determinada pelos investidores, por quanto um comprador e um vendedor querem pagar pela Klabin naquele momento. Então, por mais que a Klabin, sem considerar aqui o ajuste da bonificação, devesse abrir a 4,66, no nosso exemplo, ali no dia 6 de maio, se os investidores estiverem com uma alta demanda pelas ações de Klabin, justamente porque ela vem pagando dividendos, a ação pode rapidamente subir para 4,72 novamente ou até ultrapassar o preço do fechamento do pregão anterior. Porque na prática o que importa é isso, a demanda, o interesse. E esse interesse não é determinado pela B3. A B3 não promove preços artificiais. O preço é livre pelos investidores. Claro que não há nenhuma garantia de que isso vai acontecer, mas o que eu posso te dizer é o seguinte: o preço de uma ação é definido, e aqui eu já puxei para você os resultados de Klabin dentro do Investidor 10. Ele importa esses dados lá do site de relações com investidores. A cotação de Klabin de qualquer outra empresa da bolsa será determinada por esse amiguinho aqui, ou por esse. Depende de como é o método de valuation individual de cada investidor, de cada banco, por exemplo, ou caixa análise. Mas é isso aqui, EBIT ou EBITDA, que mede o potencial de geração de caixa da empresa. Por quê? Porque nos métodos de valuation, as casas de análise vão projetar esse fluxo de caixa no futuro. Então veja que tem uma expectativa. Com empresas mais de dividendos, elas ainda podem usar o dividendo e não o EBITDA ou EBIT como fluxo de caixa. Modelo de Gordon, poderia ficar para um outro vídeo. E aí é a expectativa de dividendo futuro que vai determinar o preço da ação. Então veja, por mais que tenha saído dinheiro do caixa da empresa, o copo que estava cheio não está mais tão cheio agora porque saiu um pouco de água, que seria o dividendo indo para o acionista, o mercado não precifica a ação agora com o copo com a retirada desse dividendo, mas precifica a capacidade da empresa de encher esse copo novamente. Então é assim que uma ação é precificada, pela capacidade de um copo vazio ou meio cheio ser enchido novamente. Geração é isso. Então, o preço de uma ação vai ser determinado pelos investidores, que determinam esse preço pela expectativa de geração futura de fluxos de caixa. Por isso que o Banco do Brasil não caiu após pagar bons dividendos, como vem pagando nos últimos anos. Por isso que Petrobras não caiu porque os dividendos foram bem altos. Não, porque o mercado continua mantendo aquelas ações naqueles preços pela alta expectativa de proventos futuros. Então não se preocupe com o ajuste. O dividendo não é irrelevante por conta disso. A ação pode sim voltar ou se estabelecer em cotações que não representam queda após pagamento dos dividendos. Isso quem determina não é a B3, não é ninguém, é o mercado. Eu me preocuparia com a capacidade da empresa de gerar fluxos de caixa. E isso é você comprar boas empresas e baratas de preferência. Sendo assim, esqueça essa paranoia. E o dividendo é relevante sim no Brasil,
porque ele é isento de imposto de renda. Porque você receber um dividendo na sua conta sem pagar imposto de renda é bem melhor do que o dinheiro ficar dentro da empresa, poder gerar alguma valorização na cotação eventualmente, só que para você usufruir desse dinheiro como acionista, você ter que vender a ação com ganho de capital, e esse ganho de capital, dependendo do valor da venda, vai te obrigar a pagar imposto de renda. Então não é indiferente. De um lado você paga imposto de renda na maior parte das vezes, do outro lado você não paga. Então o dividendo, obviamente, é vantajoso no Brasil. Lembrando, por fim, da nossa planilha de preço-teto das ações e fundos imobiliários, um sistema próprio. Se você quiser ter acesso às nossas projeções de preço-teto, lucro por ação e outros detalhes, outros indicadores, vou deixar o link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado, caso você queira fazer a assinatura. E já comenta aqui embaixo se você já sabia dessas distinções, o que você acrescentaria e, principalmente, compartilhe esse vídeo com seus amigos para que a dúvida realmente desapareça e chega de abobrinha em relação a esse assunto. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mira Invest. Até o próximo vídeo. Fui!